Poderia de uma mesma fonte jorrar água doce e amargosa? Hoje nós vamos meditar em Tiago, capítulo 3, e ele vai falar um pouco a esse respeito, essa diferença. Vamos meditar, vamos pedir a direção do Espírito Santo? Meu Deus, eu peço a tua direção, a tua luz, que o Senhor nos dê o teu Espírito e venhamos absorver o Espírito dessa palavra aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. No versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O comentário do bispo diz: muitos de vós não sejam mestres. Aqueles que ensinam têm uma responsabilidade muito grande, já que possuem uma enorme influência sobre os ouvintes. Tiago adverte que devem estar seguros de seu chamado para servir como mestres ou pastor, visto que serão julgados com mais rigor do que os aprendizes. O mestre tem por obrigação viver o que prega e ensina o que vive. Com essa consciência, entende que seus ensinamentos não se restringem apenas às palavras que saem da sua boca, mas engloba todo o seu proceder. Portanto, quem tem a responsabilidade de ensinar tem o dever de vigiar o que fala, pois uma única palavra pode causar uma grande confusão. Por isso que a maior responsabilidade agora é minha. Por eu estar gravando esse vídeo e levando você a meditar na palavra de Deus, o maior julgamento vai haver para mim, uma vez que eu conheço a verdade. E continuando no 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Você só basta lembrar que o próprio Senhor Jesus, numa certa discussão com os religiosos, porque eles questionavam como que os discípulos comiam sem lavar as mãos. E o Senhor Jesus falou assim: mas o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. E é justamente a língua, né? Ela pode provocar uma certa confusão, ela pode criar contendas, ela pode matar, ela pode trazer vida. Então ele vem dizendo aqui, né, fazendo algumas comparações, para que nós possamos analisar o que nós temos feito com as palavras que saem da nossa boca. O comentário do Bispo Macedo diz: a língua. Tiago faz um forte apelo aos cristãos quanto ao mau uso da língua, que apesar de ser um membro tão pequeno, pode causar grande destruição. Quando a língua é usada de forma descontrolada e maligna, provoca contendas, destrói amizades e lares, podendo até mesmo acabar com a reputação de uma pessoa. É responsabilidade de cada um controlar a própria língua e usá-la somente para o que edifica, constrói e abençoa. A língua é como uma pequena fagulha que pode causar um grande incêndio, uma grande injustiça. Muitos são hábeis em usá-la para o próprio benefício e para tirar dos seus caminhos alguém que os incomoda. É como nós vemos hoje nós vivemos na lei da fake news, né? Se uma pessoa hoje lança uma fake news na internet, ela rapidamente se espalha. E ela, depois, para você desfazer essa fake news, é mais difícil. Porque a mentira, ela é mais bem aceita pelas pessoas do que a verdade. Aliás, a gente sabe que o que mais vende no jornal, nas revistas, nos telejornais, na televisão, na mídia em geral, é justamente as fake news, porque ela é mais rápida, né? Ela é uma fofoca, ela é uma provocação, ela é uma palavra que produz rapidamente um efeito de
viralizar. Você pode observar que aqueles vídeos que são mais reflexivos, que levam você a pensar, a meditar na palavra de Deus, são poucos compartilhados. É como esses vídeos que nós fazemos. Ele é pouco partilhado por quê? Porque não interessa, não convém, as pessoas não estão tão dispostas a pararem um pouco das suas vidas para meditarem na palavra de Deus. Aí está a necessidade de você cuidar do que você tem. A sua língua, ela pode provocar muitas coisas boas, mas também muitas coisas más. Olha o versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Olha que comparação, né? Ele falou, olha, qualquer animal selvagem, o ser humano consegue dominar, mas a língua não. De fato, quando ele fala peçonha, é o veneno da cobra. Então, a língua pode provocar, por exemplo, maus olhos, difamações, fofocas, contendas, destruir uma vida, arruinar com o casamento. O Bispo Macedo comenta o seguinte, cheia de peçonha. Tiago afirma que é mais fácil domar os animais selvagens do que a língua. Muitos falam coisas das quais se arrependem depois, no entanto, não há como fazer as palavras retrocederem. Ademais, a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso interior estiver mal, o diabo aproveitará para acender o fogo, provocando a ira por meio de nossas palavras. Mas se estamos em comunhão com Deus, proferimos coisas boas e agradáveis. Que a nossa língua seja um instrumento que anuncia a palavra de Deus, a fim de levar alento aos sofridos e desesperados, e não um instrumento cheio de veneno que leva à morte. Continuando agora no 9, né? Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a figueira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. O comentário do Bispo Macedo. Bênção e maldição. Como é possível a mesma boca que glorifica a Deus maldizer o seu próximo? Verificamos que o bem e o mal estão no poder da língua e cada um decide como usá-la. Muitos cristãos se preocupam em não cometer pecados como prostituição, roubo, adultério, mas não vigiam o que sai da sua boca. Muitos leem a Bíblia, oram, jejuam, evangelizam, porém deslizam em suas palavras, sendo caluniadores e maldizentes. Com isso, deixam grande margem de dúvida acerca da sua conversão. Esse tipo de proceder desagrada ao Espírito Santo e dá a ele sérios motivos para se afastar. Então, olha o cuidado que temos que ter. Por isso que ele falou, pode uma mesma fonte sair água salgada e doce, quer dizer, a mesma boca que na igreja está adorando, louvando a Deus, falando graças a Deus, tá ligado, tá amarrado. Lá no mundo, ele fala palavrões, xingam as pessoas, amaldiçoam as pessoas, então quer dizer, há uma incoerência, né? Então aquela pessoa, ela faz isso na igreja, mas é da boca para fora. Lá fora ela se mostra quem de fato ela tem sido. Agora o versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorie, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
Veja, o que é inveja? Hoje a gente vê isso também na internet, né? Por exemplo, pessoas que um dia já estiveram numa igreja, numa instituição ou num trabalho, e elas falam, olha, eu vou expor a hipocrisia que é lá, que é isso e aquilo, e que não prestam, e que é aquilo, aquilo outro. Elas terminam difamando a elas próprias, porque elas já estiveram lá, elas fizeram aquilo, elas eram aquilo que elas estão falando, mas elas saíram, por exemplo, da igreja. A gente vê tanto ex-pastores, bispos que falam mal, falam isso, falam aquilo. Eles eram assim. Não é que todos sejam assim, mas hoje eles têm inveja. Eles são corrompidos por esse sentimento tão diabólico que levam eles a vomitar só porcarias para a internet. E há aqueles que se alimentam delas. O próprio bispo, aqui no comentário do bispo Macedo, ele diz, ó, quem tem dentre vós é sábio e entendido. A sabedoria divina e a sabedoria terrena são distintas e seus frutos são opostos. A sabedoria que vem de Deus nos leva a agir com prudência, humildade, mansidão e equilíbrio diante das pessoas e das situações que surgem no nosso dia a dia. Por ser pura e justa em seu proceder, busca sempre o bem dos outros. Por isso é cheia de frutos de bondade e de misericórdia, que refletem a imagem do Senhor Jesus. Só alcança tal sabedoria aqueles que têm um relacionamento íntimo com Deus. Já a sabedoria deste mundo é baseada em artimanhas e é inclinada para o mal, pois provoca inveja, cobiça e toda sorte de males. Tiago adverte que quem tem esse tipo de sabedoria terrena, irracional e diabólica, não deve se gloriar nem ir contra a verdade, que é Jesus. Há pessoas que, movidas pela inveja, manifestam a sabedoria do mundo ou a chamada esperteza para planejar o mal contra os outros e acham que isso é muito vantajoso, mas no final só encontrarão perturbação e dor. E aí, continuando agora no 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. O comentário final do bispo diz, o fruto da justiça é a vida eterna oferecida pelo Senhor Jesus a todos os que creem no seu sacrifício. A sabedoria divina é pacífica. Assim, aqueles que a possuem tornam-se pacificadores, pois o seu desejo é levar a salvação a todos. Muitas pessoas querem receber o que é bom, no entanto, praticam a maldade. Nós colhemos aquilo que plantamos e isso é justo. Desse modo, quem é sábio semeia a justiça e não teme a colheita, pois sabe que receberá os bons frutos do bem que plantou. Verdade, que nós plantamos e colhemos. Se nós plantamos o que é bom, certamente vamos colher o que é bom. Mas se plantamos o que é mal, não podemos esperar colher o bem. Vamos colher o mal, naturalmente. Então, que o Espírito Santo continue iluminando você e que faça você daqui em frente plantar o que é bom, para que você venha colher os frutos da fé, né? Por isso que a Bíblia constantemente nos ensina a viver pela fé, de fé em fé, de guerra em guerra, lutando a cada dia para alcançar a vitória, que só Jesus pode nos dar de fato, tá bom? Olha, que Deus continue abençoando e iluminando você cada vez mais. Espalhe esse vídeo, vamos espalhar o Evangelho do Senhor Jesus, né? Vamos anunciar que Ele está para voltar. Fique bem.